Plantão urgente, flamenguista não tem um dia de paz. Atacante Pedro sofre entorse no tornozelo e a desfalque de última hora. Ele está fora do jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense aqui em Curitiba pelo Campeonato Brasileiro. Alvo do Mengão na última janela, volante colombiano Matheus Uribe está decidindo seu futuro. Clube quita dívidas com banco e ex-presidente Eduardo Bandeira de Melo elogia a atual gestão. Essas e outras a partir de agora no seu canal Rafa Melo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rafa Melo 81 nossa gente, vem comigo, assista até o final, não pule isso que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. E a gente já começa com uma notícia triste. O Flamengo finalizou a preparação para encarar o Atlético Paranaense 4 da tarde, amanhã aqui em Curitiba, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Pedro sofreu um entorse no tornozelo e está fora do jogo. Inclusive, o Flamengo divulgou o quadro em suas redes sociais, dizendo que, por conta disso, ele não será relacionado para o jogo. E aí nós apuramos que o atacante sofreu um problema contra o Botafogo, jogou quinta-feira contra o Racing na Argentina no sacrifício, e aí o departamento médico do clube, para preservar o quadro do atleta, achou por bem aí poupar o atacante para o jogo de amanhã, para não agravar aí o quadro. Então, o Flamengo perde o Pedro, um artilheiro aí da temporada, fará muita falta. Inclusive o Pedro chegou a se dar bem na Arena da Baixada, né, ao fazer aqui aquele golaço no ano passado, quando o treinador era o Dorival Júnior. Enfim, Pedro está fora aí desse jogo, né? Vice-artilheiro do Brasil na temporada com 21 gols em 22 jogos. Pedro que foi titular nas últimas 5 partidas da equipe sob o comando do argentino Jorge Sampaoli. Em uma delas, diante do Maringá, chegou a marcar 4 gols na vitória por 8-2 pela Copa do Brasil. Lamentavelmente, a gente perde o Pedro no momento chave, né? E que seja só para esse jogo diante do Atlético Paranaense, que ele já esteja à disposição para os próximos jogos, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também Libertadores da América. Vai fazer muita falta na equipe do Flamengo. Sem o Pedro, como você escalaria o Flamengo para o jogo de amanhã? Quem você colocaria no lugar do Pedro? O Everton Cebolinha, o Matheus França, o Matheus Gonçalves? Colocaria mais um jogador no meio-campo? Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. A gente falou aqui que o Pedro disputou os 5 jogos de Sampaoli até agora, né? E a gente vai falar aqui desse Flamengo do Sampaoli. Nesses 5 jogos foram 14 gols marcados do time, 8 gols sofridos, 24 grandes chances criadas, 5 grandes chances cedidas. São números do SofaScore BR. O número de gols se torna elevado quando olhamos para as chances cedidas. Eu queria deixar uma pergunta aqui para o torcedor. Tudo isso é desorganização ou desatenção? Deixa aqui embaixo nos comentários, porque o time do Flamengo às vezes dá um apagão, né, em campo, e aí os caras ficam perdidos, tomam um gol bobo. Tomamos aí 2 gols de escanteio contra o Internacional. Teve um gol de escanteio, não, de lateral, na cobrança de lateral. 2 gols contra o Internacional em Porto Alegre. 1 gol a gente tomou do Botafogo, também cobrança de lateral. Quer dizer, tá rolando aí uma desorganização, um apagão, uma falta de concentração, alguma coisa que o técnico Jorge Sampaoli precisa resolver nesse time. Bom, a gente fala aqui sobre mercado da bola e o volante Matheus Uribe, o colombiano, que foi alvo do Flamengo nessa janela. Inclusive o Marcos Braz, de Vice de Futebol, falou abertamente que não conseguiu a contratação. O Flamengo teve 2 alvos aí nessa janela: o Matheus Uribe, volante, que atua no Porto, e o Ângelo, atacante, que atua pelas pontas no Santos. O Flamengo não conseguiu nenhuma das 2 contratações. E com isso, o Matheus Uribe,
que seria o substituto aí, né, do João Gomes, que foi para o Wolverhampton da Inglaterra. Ele tem negociações avançadas com o Al Sadd do Catar, informações do jornalista Bruno Andrade do UOL. O salário do atleta será em torno de 3,5 milhões de euros, 19 milhões de reais limpos por temporada. Aí é só você pegar 19 e dividir por 12, número de meses aí do ano. Além do clube do Catar e do Flamengo, o Fulham da Inglaterra também demonstrou interesse pelo atleta e o próprio Porto também ofereceu aí a renovação de contrato. De qualquer forma, ele tem aí um mês para definir o seu destino, né? O seu futuro, que não será no Flamengo. Bom, assim como eu comecei esse vídeo com uma notícia triste, né, falando aí do desfalque do Pedro, eu vou encerrar esse vídeo com uma excelente notícia. Mas antes, lembrar você que estou concorrendo ao Prêmio Best na categoria Esporte. Você vota clicando no link aqui embaixo, ajuda muito o Rafla, chegamos na reta final. E duas ações que estão rolando no Clube do Rafla. Uma, 5 camisas do Mengão, e outra, show de prêmios. Você clica no link aqui embaixo ou coloca aí clubedorafla.com.br. Lá tem tudo explicado para você participar e concorrer. Bom, falando aqui de uma notícia excelente para o Flamengo, excelente. Quando a gente tem que criticar, a gente critica a diretoria. Quando tem que elogiar, a gente elogia a diretoria. Então, uma informação dada no Panorama Esportivo do Globo, publicada sem alarde no mais recente demonstrativo do rubro-negro, né, do Balancete. A informação é que o Flamengo alcançou um feito significativo de sua estruturação. Em abril, o clube pagou a última parcela do seu empréstimo com o Banco BRB, no valor de 23 milhões de reais. Com esta quitação, o clube não tem mais nenhuma dívida bancária. O valor apresentado como saldo em 31/3/2023 foi quitado integralmente durante o mês de abril desse ano, de 2023, fazendo com que o clube não tenha mais passivo. O presidente Eduardo Bandeira de Mello, entre 2013 e 2018, comentou, né, como foi a luta para colocar o clube nos trilhos financeiramente. Aí, palavras do Bandeira. Foi uma coisa que começamos a implementar 10 anos atrás. Contamos com a colaboração da torcida, que entendeu esse novo momento e abraçou o nosso projeto e iniciamos este desafio. Essa marca de zerar a dívida nos bancos é um feito muito significativo. A dívida dos bancos era tão difícil de quitar quanto a que o Flamengo conseguiu na minha gestão, que foram as quitações das dívidas tributárias e trabalhistas, afirmou o Bandeira, que elogiou, né, a atual gestão. Rapaz, o Bandeira diz o seguinte: pelo que vejo nos demonstrativos, há uma continuidade no esforço financeiro e como isso vem evoluindo. Desde o final de 2018, entregamos para a futura gestão uma situação bastante confortável. Deixamos uma parcela das luvas de contrato com a Globo para a administração seguinte e o valor da venda de Lucas Paquetá para o Flamengo. A consequência disso é uma melhoria de condição financeira associada a uma profissionalização dos clubes. Inclusive, o Bandeira, ele não ajudou só a reestruturar o Flamengo, né? Quero parabenizar aqui o Eduardo Bandeira de Mello, né, que conseguiu aí realmente estruturar o Flamengo, quando ele disse pro torcedor rubro-negro: ó, eu vou chegar, mas eu primeiro vou arrumar a casa, vou deixar a finança aqui no azul, né? Vou deixar as finanças no azul, vou ajeitar tudo. Então, eu peço aí um pouco de paciência da torcida, e naquele momento o torcedor, mesmo sem entender, sem não gostar, acreditou no projeto, e o Eduardo Bandeira de Mello, um dos maiores presidentes da história do Flamengo, conseguiu fazer aí tudo isso há pelo menos 10 anos atrás. Nós estamos em 2023, o Bandeira entrou aí em 2013, então parabéns ao Bandeira, parabéns o presidente Rodolfo Landim, a atual gestão, que conseguiu aí dar continuidade a esse processo do Bandeira, implementado lá atrás, e quitou aí todas as dívidas bancárias. Bom, eu recebo aqui uma outra informação urgente. Para você que me acompanha e chegou até aqui nesse vídeo, saiu agora essa informação: Bruno Henrique também está fora do jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense. Como o jogador está retornando aos gramados de forma gradual por conta da cirurgia no joelho, a comissão e o departamento médico acharam melhor não colocar o atleta para atuar em grama sintética. Aí sim, tudo bem, concordo.
Gramado sintético não é qualquer um que consegue atuar. Eu acho que deveria ser proibido esse gramado sintético. Mas, enfim, são coisas do futebol. Amanhã a gente vai precisar jogar lá contra o Atlético Paranaense, assim como a gente perdeu muitas vezes, a gente também ganhou, eliminou o Atlético Paranaense. Então, mais um jogador que está fora aí do jogo de amanhã, assim como o Pedro, o atacante Bruno Henrique também está fora desse jogo, e o departamento médico agiu com muita cautela e acertou em cheio ao não colocar o Bruno Henrique nesse gramado sintético. Um outro jogador que também não virá para Curitiba é o zagueiro Davi Luiz. O zagueiro Davi Luiz, que não enfrentou o Racing na Argentina. Algumas pessoas divulgaram que era um procedimento do departamento médico, né, uma recarga muscular. O Vene Casagrande, jornalista do SBT, trouxe recentemente que foi uma opção do técnico Sampaoli, ou seja, foi opção técnica o Davi Luiz não viajar para a Argentina, e ele continua fora dos jogos do Flamengo. Portanto, zagueiro Davi Luiz fora do jogo de amanhã, atacante Bruno Henrique fora, preservado, e o Pedro com uma entorse no tornozelo também está fora. Portanto, Sampaoli não contará com esses 3 jogadores para o duelo de amanhã contra o Atlético Paranaense, 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Deixa aqui nos comentários como você montaria o Flamengo para esse jogo. Daqui a pouco tem a chegada do Mengão, que está prevista para as 18h20. 6h20 da noite, o Mengão chega aqui a Curitiba e nós vamos trazer todas as imagens da chegada nas nossas redes, Raflamelo81, e também nos nossos perfis. Acompanhe, você segue a gente e ganha muito com isso. Informações, imagens, tudo sobre o rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Grande abraço, saudações. Isso aqui é Flamengo. Valeu!